começar pela história da Bossa Nova direto de 20. Um dos temas centrais hoje nas sociedades contemporâneas é a questão da velhice, né? Com o aumento da expectativa de vida, com essa renovação monumental, geracional que ocorre aí, com tecnologia e tudo. Qual é o papel do velho, do idoso na nossa sociedade? Ana Cláudia Quintana Arantes é geriatra, especialista em cuidados paliativos. Aí, recentemente fez uma palestra no TED lá que deu uma ótima repercussão. Vamos entender primeiro o que são esses cuidados paliativos. Bom, o cuidado paliativo é uma área da assistência que aqui no Brasil é algo que parece que é misteriosamente novo, mas é bastante antigo, porque a gente vai oferecer para a pessoa que está passando por um processo de doença grave, que ameaça a continuidade da vida, a condição dela ter que ser cuidada em todas as dimensões do sofrimento dela, não só no sofrimento físico. Então a gente tem um foco na medicina muito voltado para a doença. E cada doença vai ter uma expressão de sofrimento absolutamente individual. E quando essa doença ameaça a continuidade da vida, a intensidade do sofrimento ela é muito grande. E o cuidado paliativo se ocupa disso, dessa assistência multiprofissional, né? Então médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, todos os profissionais de saúde envolvidos que podem oferecer conforto para essa pessoa. Tem todo mundo, nas experiências familiares, a gente tem contato com parentes, com amigos e tudo, que quando se aposentam e param, parece que derrubam. A questão emocional, o trabalho, ele tem um papel. Essa transição para a aposentadoria, como é que costuma vocês trabalharem para evitar que a pessoa desabe, desista? A gente tem uma percepção ocidental bastante dramática em relação ao final da vida, né? E o final da vida está relacionado nesse inconsciente misterioso como sendo a morte somente, né? Então, assim, o fim da vida é o dia que você vai esticar. Uma característica ocidental. Você tem todo... Além de você não quer pensar sobre isso, né? Então você não fala sobre o assunto. Mas o processo que vai te levar até a morte, uma morte, mesmo que seja uma morte natural, suponha que você não tenha doença nenhuma, você vai morrer de velhinho. E mesmo que seja assim, o trajeto até que a morte chegue, que é o envelhecimento, ele não é concebido como uma coisa a se programar. Né? Você se programa para viajar, você se programa para comprar um carro, você se programa para comprar casa própria, para casar, para se separar, para ter filhos, você se programa para tudo, menos para envelhecer. Só que o único jeito de não envelhecer é você morrer cedo. Eu sempre tive esperança no jornalismo, aí que a morte súbita vem me premiar aqui. Mas até que ela chegue, você pode ficar velho, né? E aí, nesse processo de envelhecimento, no meio do caminho tem a tal da aposentadoria. Tá. Então eu penso que se a gente fosse um pouco mais inteligente, talvez no nosso dia a dia a gente se reservasse um espaço no dia que fosse o momento da gente se aposentar. Que é o momento de você descansar, de você usufruir do momento do seu dia. E não deixar para se aposentar no final de dezenas de anos de trabalho. Quando fala em preparar para a velhice, para a aposentadoria, esse preparo começa quando? Quando você percebe que seu corpo já não dá conta de realizar o que a sua mente se propõe, ou ao contrário, quando você tem saúde física, mas a sua mente não está disposta a ter planos, né? Você não tem sonhos, planos, você não quer, não se sente capaz de realizar nada, tem alguma coisa errada nesse processo no seu tempo. Então aí é o momento de você olhar com honestidade para esse processo de envelhecimento. Em geral, as âncoras são o quê? Tentar recriar uma relação afetiva, buscar hobbies, buscar trabalhos, fazer voluntariado. Como é que... Aí depende do que a gente pode dizer de envelhecimento saudável. Você pode dizer do envelhecimento físico, do envelhecimento cognitivo, né? Da coisa de sua capacidade de manter a sua autonomia, a sua capacidade de tomar decisões. E a gente pode pensar numa vida que vai do início ao fim com qualidade. Então, se a gente for pegar um movimento orgânico somente, é o básico do básico que todo mundo sabe. Você tem que comer direito, você tem que se mexer. É o básico do básico. A partir de uma certa idade, o corpo já não tem condição de tirar sangue de pedra. Assim. Você tem 15 anos, você come sua batata frita e o seu selênio sérico está normal. Porque tem um milagre lá que encontra
todos os nutrientes necessários em porcaria. Depois de um certo tempo, teu intestino já não tem essa capacidade de achar agulha dourada no palheiro. Você tem que oferecer... Aquela azia que a gente tem quando come um pastel de noite, tá ligado? Tá ligado a isso, entendeu? É um lembrete de que você precisa fazer escolhas, no mínimo sensatas. Porque se você comer porcaria, o seu corpo vai produzir um corpo genérico. A questão mental, como é que se mede a capacidade mental? Qual a perda que se tem com a velhice? Quando a gente envelhece, existe uma maior dificuldade de registrar eventos novos. A gente tem mais dificuldade. A memória que é afetada. A memória, dá mais trabalho você guardar as informações. Dá mais trabalho aprender. Porque você já está com o seu disco cheio. Né? Então o cérebro diz, me convença que isso é importante. Entendeu? E aí você precisa se dedicar mais, com mais atenção, com mais ferramentas, né? Então escrever... Você está falando de dois aspectos aí da cabeça, a memória e o aprendizado, que são afetados. Então, você consegue aprender, você não perde a sua capacidade de aprendizado, pelo contrário, o aprendizado ele é muito bem-vindo para o cérebro humano em qualquer idade, porque ele funciona assim, é como se a gente tivesse uma chuva de rejuvenescimento no cérebro. Então você não vai ter o maior número de neurônios, mas você aumenta a comunicação entre eles. E aí quando você aumenta a comunicação entre eles, você consegue criar alternativas de realização. Então quando você tem essas alternativas, as suas deficiências, sejam por conta de alguma doença degenerativa, seja por conta de alguma situação aguda, a sua capacidade de superação é maior. Eu tenho uma tia de 80 anos que descobriu o Facebook. Que linda. Ela entra em tudo, participa. As redes sociais, você chegou a fazer um estudo sobre como, na sociabilização do idoso? Eu não fiz, mas Harvard fez. Eles são espertos. E o estudo mais longo que a gente tem na história da medicina é um estudo que foi feito em cima de isso é mais ou menos assim, 1900 e bolinha, eles pegaram os alunos que acabaram de entrar na Harvard e pegaram o mesmo número de jovens da periferia de Boston e começaram a acompanhar anualmente. Então eles avaliaram tudo que você possa imaginar, parte orgânica, mental, emocional, familiar, social, espiritual, é uma avaliação multidimensional super completa. E aí eles iam acompanhando esses jovens todo ano. O estudo já tem 75 anos. Olha só. Já passou quatro investigadores principais que morreram no caminho, né? E o estudo não parou. É um estudo muito bonito, porque quando você tem esse tipo de proposta, geralmente alguém desiste no caminho. Bom, eles chegaram num determinado momento que você tinha pessoas com 90 e tantos anos já. E essas pessoas estavam ótimas. Aí os investigadores fizeram uma pergunta interessante. Assim, será que se a gente olhar a ficha dessa turma lá, quando eles tinham 50 anos, será que tinha algum fator prognóstico, né? Que pudesse, naquele tempo, a gente dizer, olha, tem uma chance grande de chegar bem lá nos noventinha? E eles descobriram que o único fator que interfere na qualidade desse final, desse top de linha, assim, na altura desse campeonato, assim, é a qualidade das suas relações. Olha só. Não é no número, é a qualidade. Né? Então, não é o seu colesterol, não é a atividade física. Meu boteco lá, que a sua amiga pode salvar. Ajudou a salvar muita gente lá. Porque essa qualidade da interação social é que te proporciona. Interação não é só o Facebook, evidentemente. São as pessoas com as quais você compartilha uma autodescoberta, assim. São as pessoas que te olham nos olhos e te reconhecem, independente do teu formato. Daí vamos pegar um ponto aí que a gente sente muito aí. Eu não sei se em outras épocas aí a diferença de conhecimento dos jovens em relação aos mais velhos foi tão grande agora quanto em função da tecnologia, da internet e tudo mais aí. Esse baque, porque sempre os mais velhos eles tinham a sua sabedoria que a gente acatava e ia aprendendo. Chegava o momento da idade adulta aí que você superava. Hoje você vê uma molecada já com um grau de conhecimento, de informação, e muitas profissões também que superam rapidamente o dos pais. Isso aí chega a afetar a autoestima.
Depende da... Se a relação é pautada na amorosidade, no respeito, na compaixão, não afeta. Mas se for pautada em poder, afeta. Porque o conhecimento gera uma expectativa de poder um sobre o outro. E a gente vive nesse momento assim, a convivência simultânea de gerações de transição. Eu sou uma geração de transição. Eu, quando entrei na faculdade, eu fazia pesquisa na biblioteca. Eu escrevia cartas para meus amigos. Eu aprendi muito inglês com pen friends, escrevendo carta. Aí depois, no meio da faculdade, a minha turma na USP foi a primeira turma que teve informática médica. Olha só. Então, quando eu terminei, na verdade, quando eu estava na residência, eu tinha acesso à pesquisa bibliográfica inimaginável no início. No início eu tinha que preencher papelzinho lá. Então, eu tinha um limite até técnico para conseguir ter acesso ao artigo. Agora eu entro na internet e ponho lá um tema lá, demência, aparece 100 mil artigos. Em cima da web semântica, o que os caras fizeram aí? Então o acesso à informação, a velocidade com que você recebe a informação é muito maior do que na geração anterior. Não, e rapaziada, eu tenho filhas na faixa 30, 40 e tenho filhas saindo da adolescência agora. A diferença minha para minhas filhas mais velhas é menor do que a diferença delas para a molecada que está chegando agora aí. E quando você pega criançadinha hoje de 8, 9 anos aí, é impressionante como... Um dos mitos aí, a questão do desempenho sexual, está ligado à idade também? O desempenho sexual tem o seu componente perturbador da idade, mas o componente mais sério é o emocional. Emocional. Porque você vai ter um grande preconceito em relação à sexualidade no idoso e que é compartilhado inclusive com médicos. Então chega um paciente para mim, ele tem uma queixa do desempenho sexual dele, já aconteceu de eu mandar para o urologista e o urologista perguntava assim, mas você está querendo o quê com 80 anos? Eu falei assim, eu estou querendo mudar de médico, porque esse é o caminho. Não é possível que você, dentro do universo da medicina, não reconheça que a sexualidade é um item de qualidade de vida e que você vai ter um maior desafio para alcançar o seu desempenho que você considera ideal, mas também a sua expectativa frente à intimidade é muito mais elaborada do que era com 18 anos. Eu queria tomar vinho. Então, é muito mais refinada. E aí você talvez precisa romper com um preconceito próprio inicialmente. Depois você tem que romper com o preconceito do parceiro, da parceira. E depois, se precisar de ajuda, romper com o preconceito do profissional de saúde. Então tem um desafio pela frente. Mas... Essas pílulas que ajudam, isso aí de alguma forma mudaram a natureza da velhice aí? Mudou para melhor. Foi uma coisa que acabou vindo e trouxe primeiro, acho que o primeiro grande ganho foi trazer esse assunto para discussão. Né? Porque isso ficava muito no tabu. Então trouxe esse assunto para discussão. Uma vez que se estabeleceu essa proposta, tem uma alternativa, foi ótimo. Agora, o problema que a gente tem atualmente é o uso dessas pílulas pelos jovens. E aí eles começam a desenvolver uma dependência psíquica do remédio. Nem tomar Rivotril para dormir. Igual tomar Rivotril para dormir. E aí é uma encrenca, né? É uma encrenca grande. Então tem seu lado B, né? Deixa eu te perguntar, essa questão hoje de você ter uma perspectiva de vida maior, aí tá ligado o quê? Cuidados. O cigarro, ele teve um papel relevante aí na contaminação da velhice? De verdade, assim, o que a gente ganhou, em 1900 a expectativa de vida era ao redor de 48 anos, 40 anos mais ou menos, 40 e poucos anos. Mas isso aí, quando você fala de expectativa de vida, tá ligado também à mortalidade infantil, é a média da média, né? Então, aí quando a gente chegou em 2000, isso foi para 78 anos. O que fez diferença nisso foi saneamento básico e vacina. Não foi a cura do câncer, o último remédio. Nem o aprimoramento da natureza humana. Não. A gente conseguiu fazer com que essa diferença toda a gente deve muito à condição básica. Quer dizer que aquela ideia que a gente tinha, com 50 anos, meu pai era idoso e eu não, isso aí está ligado a uma questão cultural. Não, eu acho que também é uma questão dos hábitos de vida daquele tempo. Né? Porque se não morresse logo que nascesse por infecção do parto, morreria na infância por infecção por doenças da infância, depois morreria por falta de higiene,
né? Por infecção ou por violência, que as guerras maiores e tal. Então, você tinha muita chance de morrer cedo. Aí veio todo o avanço em relação ao saneamento básico, esgoto e vacinação, mais controle das doenças, né? E aí você ganhou mais tempo de vida. Com isso, o que apareceu? A doença crônica. Tá. Então, você tem mais câncer agora? Tem mais gente idosa. Antes Tá. não dava tempo. Mas digamos o seguinte, não teve uma evolução do homem, o que teve foi uma melhoria das condições de vida. Exatamente. E quais são as pragas do século de Alzheimer? O que nos aguarda é o Alzheimer. Tá todo mundo morrendo de medo do câncer, né? Apavorado com câncer e de verdade o que preocupa muito, e na verdade eu acho que não sei nem se dá mais para se preocupar, porque acho que é um fato já, porque não existe nenhum tipo de proposta consistente para dar conta do que vem por aí. A gente vai ser em 2050, de cada 5 pessoas que andam na rua, você vê na rua, uma tem mais de 60 anos. A incidência do Alzheimer vai aumentando a cada década de vida, depois de 60 anos, de maneira exorbitante. Em torno de 85, 90 anos é para o ímpar. É 50%. 50%? 50%. E as pessoas não têm noção disso. Mas tem como prevenir? Não. Não tem? Não. Rezar para Deus. Então, o único jeito que a única alternativa que a gente tem é se preparar para ter Alzheimer. Eu tenho pacientes que têm Alzheimer e têm 8 anos de doença, está tomando medicamento e trabalha. Você vai dizer para mim, mas ele trabalha assim, tem um desempenho... Não é que tem um desempenho incrível, mas ele está emocionalmente, socialmente e na família dele respeitado e presente. 8 anos? 8 anos de doença. E tenho pacientes que estão há 3 anos com diagnóstico de doença, que estão com um cuidador em casa, anotando quantos punhos ele solta. Então, qual a diferença entre essas duas pessoas? A diferença básica é o quanto elas têm de reserva funcional para dar conta da doença. A doença independe da qualidade de vida, Não tem vitamina E, não tem. Então você tem que se preparar. Como é que você se prepara? Né? Então, vamos falar de um ponto que eu acho que é relevante aí, que algumas décadas atrás eu entrei numa disputa com um padre. Esse negócio do direito à morte. Como é que está avançando mundialmente? Ou seja, eu vou ter Alzheimer lá, eu quero ter o direito de ter uma morte digna antes de avançar. Você tem que ir para outro país. Aqui, mas as discussões não têm avançado? Muito fraco. Muito fraco. A gente tem grupos que são verdadeiros oásis, onde você tem a possibilidade de pelo menos conversar sobre o assunto, de você abrir a possibilidade de discutir cuidados paliativos. O que é o cuidado paliativo? Você vai prestar assistência para o paciente, você não vai antecipar a morte dele, você não vai adiar. Mas eu tenho uma experiência familiar, meu pai teve um segundo AVC, o médico chegou e falou, olha, tiramos aqui um raio-x, acabou. Se acabou o cérebro, não tem nenhuma chance. E pedi para ele, pelo amor de Deus, não prolonga que você vai levar minha mãe junto. Levaram para uma UTI, para o neurologista conseguir mais 30 dias de pagamentos aí. Essa é a nossa ele realidade. Ficou 10 meses em vida vegetativa no quarto. Vida vegetativa. E obviamente abreviou. Esse direito de... Hoje em dia, no Brasil, você tem o direito de receber cuidado de conforto. Mas esse direito ainda ele não é inviolável. Porque a depender da formação do médico que vai conduzir isso, vai ser um desastre. Porque ele vai falar, vai ter um discurso de conforto e, na verdade, vai estar oferecendo mais e mais possibilidades de sofrimento. Mas não tem jeito, por exemplo, a morte cerebral. Morte cerebral é outro assunto. Morte cerebral já deu morte cerebral, é doação de órgãos e... Não, mas a morte cerebral, não, tudo bem. Mas estou dizendo o seguinte, no caso dele, vida vegetativa. O cérebro, você tem um raio-x mostrando que o cérebro acabou. Então, se ele não tem morte cerebral, ele vai receber cuidados. E aí, o que vai ser discutido em relação à intervenção? Sonda de alimentação, uso de antibióticos,
controle de pressão ou de frequência Não cardíaca. entra um pouco da indústria médica e hospitalar, é isso? Existe, assim, tem forças das trevas de todos os lados, né? Você tem a força da indústria, você tem a força hospitalar, você tem a força, mas na minha opinião, a força mais poderosa é a da ignorância. Não é nem a religiosa. Se você pegar os concílios do Papa, o que fala, o João Paulo II, Pio XII, agora o Francisco, todos eles apoiam o cuidado paliativo. Todos. Cuidado paliativo. Todos. Mas apoiam, abreviado. A eutanásia não. Como é que chama quando é eutanásia e suicídio assistido? Isso não é permitido. Em outros países? Não são todos, mas em alguns países é permitido. Você passa por uma série de entrevistas, você tem que estar lúcido, orientado e não pode estar deprimido. E não pode ter nenhuma suspeita de que você está sendo coagido. Tá. Então você tem uma doença grave, não tem cura, você não quer passar pelo aquele sofrimento, você quer morrer. Aí você passa por uma série de avaliações, é um processo mega burocrático. Mas o direito a uma morte digna é um direito. É um direito. E que em outros países é respeitado. Aqui a gente não tem essa experiência e eu acho muito difícil de ter. Porque as pessoas ninguém abre a discussão. Terceirizam, né, a propriedade da vida. O Estado é Deus, não é sua. Né? Que coisa. Então não tem esse espaço de discussão amadurecida. Não tem. A gente tem, dentro do cuidado paliativo, a gente discute muito isso. Mas em hospitais, as pessoas confundem cuidado paliativo com eutanásia. Às vezes me chamam para fazer uma mesa para eu defender a eutanásia. Porque teve um caso de uma enfermeira lá em Curitiba, fizeram um carnaval, anjo assassino, uma coisa assim. Quando você, aqui no Brasil, quando você levanta essa questão e aparece um caso como esse, isso é da categoria da crueldade extrema. Porque uma coisa, é você dizer para mim, Ana, eu tenho essa doença e eu quero morrer. E eu vou te dar uma medicação e você sabe que eu vou te dar essa medicação e que você vai morrer. Você sabe. Então você se despede da sua família, você faz toda a sua diretiva, né, de cuidados, o que você quer que faça com o seu corpo depois, o que você quer que você faça com os seus bens, se você tiver bens. Você deixa tudo organizado, consciente de que você vai morrer. Nessa condição dessa história aí, é um médico que olha pra você e fala assim, não, isso não é vida. Vai morrer. Ninguém tem o direito de dizer isso não é vida. Claro. Quem tem o direito de dizer não é vida é você. Eu sou. E aí isso eu sei que é meio delicado perguntar da sua categoria, mas essa sensibilidade para com o paciente, isso aí é uma regra geral na medicina ou, assim como outras profissões, você está tendo uma perda da sensibilidade de tratar o paciente? Você entra na faculdade, eu acabei de vir de um congresso de estudante de medicina, onde a gente tratou sobre o sofrimento do estudante de medicina. O estudante de medicina é uma pessoa em risco de vida. Ele tem 30% de ter depressão grave e 10% dos estudantes têm ideação suicida. É a faculdade mais cruel que existe. Olha só. É a de medicina. Minha mãe teve um estudo no Incorta e no pronto-socorro um caso desse. Ninguém olha para isso. Então, assim, o estudante, quando ele entra na faculdade, ele tem essa sensibilidade. Ele olha. Daí ele é obrigado a se defender. Ele é obrigado a se defender. Ele é obrigado a não olhar para isso, porque os professores ensinam a não olhar. É como assim, eu sofri, então você vai sofrer também. É assim mesmo. Você vai conseguir. É assim, não se misture, não se importe com o sofrimento do paciente. Você tem que olhar para a doença dele. E aí você vai criando profissionais distanciados do sofrimento do paciente. Uma autodefesa. Uma autodefesa. Só que ninguém fica feliz com isso. Você fica autodefendido, mas muito machucado. Né? Você cria barreiras, mas muito machucado. Então você tem um profissional de saúde. Eu falo que quanto mais grosseiro o médico, mais em sofrimento ele está. Porque ele tá é a metáfora do vidro quebrado machuca. Entendeu? Você vai querer mexer, estoura. Eu conversava com uma psicóloga que ela dava atendimento para médicos em UTI de crianças com câncer. Então, por exemplo, você vai trabalhar na UTI de crianças com câncer e aí uma vez eu fiz uma reunião com um grupo que trabalhava com crianças com câncer em fase final que elas morriam e todo mundo, mas aí a gente sofre muito que as crianças morrem. Eu falei assim, então, você não sabia quando você veio trabalhar aqui que as crianças morrem? Elas não deviam morrer, mas elas morrem. Se você quisesse trabalhar com criança saudável, você devia ter trabalhado no playground do shopping. Né? Então você precisa ter condição
autocuidado, suporte para poder dar conta do que você tem que encarar, por exemplo, na pediatria. É desafiante para o profissional, mas ele não olha para isso. Ele entra no automático. Olha, deixa eu ver uma coisa. Quais são os fatores que mais prejudicam a saúde do idoso? É a gordura, a vida sedentária, o cigarro, o álcool, a droga? Eu penso que a coisa que é mais nociva é a falta de esperança. Não tem nada disso que você falou que não tenha solução. Agora, a desesperança é algo que... E a depressão é muito... incide muito? Eu acho que é ainda pior do que a depressão, porque a depressão tem tratamento. Tá. Né? Então, você pode ter a sua depressão controlada e você olhar para a sua vida e não ter horizonte. Você falar assim, e olhar para trás e falar, não valeu a pena, eu fiz tudo errado. E eu não tenho esperança de melhorar, não tenho uma esperança de superar. Eu não me preparei para estar aqui e eu não estou pronto para ir em frente. E a perda dos amigos, né? Eu conheci alguns idosos aí, sempre tive muita atração assim, pelas histórias. Um deles foi um grande brasileiro aí tudo, que de repente todos os amigos já tinham ido. E ele tinha as histórias para contar que não interessava aos filhos, Isso é uma queixa, não é uma queixa, né? Mas é um compartilhar bem frequente de pessoas muito idosas, que elas já não têm testemunhas da própria vida. Então é como se todas as testemunhas tivessem já desaparecido. E aí você conta essa história para alguém que não tem como imaginar o que você viveu. Então é aquela hora nem de... filho, tem os filhos, você tenta contar um pouquinho assim, já vem papai com as histórias dele. Então você sente um pouquinho da solidão, né? Um pouquinho não, às vezes é bastante. Como é que é essa questão do sujeito que enviúva e logo em seguida... É muito frequente isso, o casal que... muito longevo assim, que quando morre um, outro... A tristeza mata, né? É o que você está falando. No início do século, o luto era causa de óbito. Era luto ou coração partido. Se você fizesse autópsia, coração partido era isso. Se você fizesse autópsia, as autópsias das pessoas em luto, o coração está destruído, mastigado assim. O coração mesmo? O coração mesmo. Não era só simbolicamente? Era só simbolicamente, era real. Então, a gente tem um índice de mortalidade 6 vezes maior entre homens viúvos. Olha só. Então, eu falo que morre a esposa, até um ano depois é possível que o esposo faleça. Então, aí tem aquela coisa linda, ela veio buscar ele, assim, veio buscar ele, devia puxar o pé do médico que estava cuidando dele, porque devia ter ficado mais atento, porque aumenta o risco de descompensação das doenças. Muito bom. 72, depois voltou a fazer. Não, em 76. É muito intenso. De não ir no baile, e foi no baile, e ele falou, mas a senhora não fez problema? Olha só, hein? Aqui o coisa de acesso para gravação que eu guardei. Foi legal demais ter feito isso, cara. Fora o prazer. E tudo autografado aí? Tudo autografado. Pode levar. Falei, tá falando sério? Acontecer com a nossa série, que vai acontecer amanhã, eu tenho uma reunião com o Fernando. Bom, Rogério Brandão é um dos principais produtores aí da TV brasileira, com uma ampla experiência em várias áreas. Hoje é diretor da produtora audiovisual e foi diretor da série 7 vezes Bossa Nova, uma série de 2005, feita com o patrocínio da DirecTV, que foi uma referência aí no levantamento da história da Bossa Nova. Rogério, por que essa série sumiu da memória nossa aí? Por que ela sumiu da memória? Essa é uma boa pergunta, viu, Nassif? Houve um impasse que foi o seguinte, até delicado, é um tema delicado, mas eu não vou me furtar a tocar nele, entendeu? Quando a série foi produzida pela DirecTV, havia outras séries de dramaturgia, havia até um documentário também sobre música, no geral, que estavam tentando concorrer a esse dinheiro, que era um dinheiro de renúncia fiscal do artigo 39. E o presidente, à época, da DirecTV, à época, que é o Luiz Eduardo Batista, né, que é o BAP, que hoje é o atual presidente da Sky, embora carioca, ele não tinha muito boa vontade com esse projeto. Não era o projeto que ele queria que fosse o eleito para ter o dinheiro, o investimento da DirecTV. Motivo subjetivo, imagino eu, né?
Mas o presidente da DirecTV Latinoamérica, à época, que era o Milton Torres, que era um executivo muito qualificado, que já havia morado fora do Brasil antes, em Luxemburgo e tal, e ele era baiano. E ele tinha uma afeição às coisas do João Gilberto, naturais, né? A música brasileira, referência para ele, que era baiano, João Gilberto baiano e tal. E quando o projeto foi apresentado para ele, houve uma convergência que os americanos tinham feito aquela série do jazz e do blues, e eu entendi como oportunidade que essa podia ser uma série para completar uma trilogia musical que fazia todo sentido para uma empresa que era americana e que queria esse produto. Ocorre que quando o produto ficou pronto, embora ele tenha sido exibido no Brasil, o presidente atual da DirecTV no Brasil, né, que fazia o papel do diretor, era o diretor do Brasil, que era o BAP, ele, como eu te disse, ele não teve muito interesse e ele não quis investir nesse conteúdo como ele deveria, porque ele foi feito de maneira onde todos os direitos foram adquiridos e o projeto inicial era que houvesse a distribuição de DVDs e lançamentos de CDs distintos com a coisa, porque ele foi todo gravado nesse sentido. Foi montado um estúdio de 32 canais durante a gravação para já sair os discos prontos. Mas ele não teve boa vontade, enfim, com a série, porque assim, o dinheiro que seria investido depois para poder fazer os CDs e os DVDs eram gorjeta, porque as próprias gravadoras e os distribuidores teriam interesse em ter o produto que já estava pago, consolidado, produzido, realizado. Que bobagem. Então eu acho que foi assim uma espécie de assassinato cultural, né? Que isso tenha ficado velado, embora a DirecTV tenha exibido no canal 605, houve anúncio na revista Veja e tal, mas ele era para ter sido disponibilizado para a universidade, para televisões públicas, enfim, ele tinha que ter entrado numa seara maior, porque é parte da história da cultura musical nacional. Né? Rogério, um dos pontos que chama a atenção, por exemplo, eu passei uma noite ouvindo aí, vendo todos os DVDs aí. Um ponto interessante é que o livro do Rui Castro, ele falava que havia só dó de peito na época, o Bolsonaro foi um corte, e você tinha um samba canção e tinha tudo. Sim. E no CD, no DVD, na série, com os depoimentos recolhidos, fica claro que o que houve foi uma coisa que o Baden-Powell já dizia lá, foi uma mudança da noite pro dia. Ou seja, você tinha a fossa, que não tinha nada de dó de peito, era uma música muito elaborada, e tudo, isso. Do samba canção, os caras descobrem o mar, o sol. O bar, quer dizer, a gente fazia a mesma música, mas daí vieram da Zona Sul lá com o bar, o mar, os barcos, e daí você deu a linguagem universal. Né? Isso, exatamente. Tem até um depoimento em uma das séries que o Tom Jobim conta um episódio que é bem emblemático sobre isso, né? Que ele fala que ele era garoto, tocava numa boate no Rio de Janeiro, passava a madrugada e ele falava assim, bom, eu não conhecia o dia, né? Eu só sabia da noite, porque ele saía de 5 horas da manhã, ia dormir e só ia sair de casa de novo depois das 6 horas para ir trabalhar. Então ele não via o dia, ele vivia na noite, ele literalmente fala isso. E ele conta que ele só cantava aquelas canções dos chansonniers, né, francesas, música francesa e tal, e que ele queria fazer uma música dele. E ele teve essa percepção um dia que ele saiu pela manhã, que estava um dia lindo no Rio de Janeiro, e ele se tocou daquilo e falou assim, gente, como o dia é bonito e eu estou perdendo isso. Isso acabou depois sendo inspiração para ele, para uma das grandes músicas dele, que é De Manhã Vem Nascendo o Sol. É lindo, demais. Uma coisa linda. No fundo era isso, quer dizer, o dia, o mar, as ondas, as meninas do dia, foram a motivação para essa nova juventude que fez a Bossa Nova. Que faz o marketing do Rio de Janeiro, definitivamente, Copacabana. Agora, um ponto que tem um baita mérito aí a série é fazer essa recuperação do Johnny Alves, né? Porque a gente, vendo a música, musicalmente você tinha o garoto Johnny Alves que fazia, mas o garoto ele morre antes. E pelo que você conta na série, por todos os depoimentos, era o hotel lá onde tocava o Johnny Alves que o pessoal ia... Ele foi inclusive assim, o Johnny Alves, para te falar a verdade, foi uma das motivações para eu apostar na série e levar a série adiante. Eu conheci o Johnny Alf através do meu pai, quando meu pai ouvia Johnny Alf, ouvia muito falar do Johnny Alf, via o Johnny Alf na televisão, garoto, assim, menino, lá em Belo Horizonte, TV Itacolomi, TV Tupi,
E eu fiquei com essa coisa de Johnny Alf, sabia quem era Johnny Alf. Quando veio a história de fazer a série, eu fui fazer uma pesquisa inicial para poder fazer uma proposição para os americanos lá, levar uma coisa consistente, que se sustentasse, né? E aí eu descobri, quer dizer, vi que o Johnny Alf, na verdade, era aquele rapaz um pouco mais velho que os outros e que fez a cabeça deles musicalmente. Ele tocava lá na Boate Hits, que não tem mais no Rio, ele era residente na Boate Hits, e já fazia as músicas dele, que ele gostava de jazz, e ele já tinha feito essa síntese do jazz, do samba com divisão de jazz, vamos chamar assim. Ele já tinha sacado isso, e ele cantava rapaz de bem, cantava as músicas dele. E tem depoimentos muito claros assim, do Carlos Lyra, do Roberto Menescal, que convergem para isso, o que torna isso muito crível, né? Que assim, o Johnny Alf, a gente ia lá para assistir o Johnny Alf, que ele fazia a música nova que fazia a nossa cabeça. Ou seja, você tira, digamos, as lendas em torno do Beco das Garrafas e leva para o Hits, que era o centro. Que era o centro. Inclusive tem um depoimento do Roberto Menescal, que ele fala que ele tinha 16 anos, não podia entrar na boate, e aí ele tinha que fazer um pequeno suborno lá para o segurança do ministro da censura, né? Do Ministério da Idade, lá, enfim, o censor, né? Vamos chamar assim, e para ele poder entrar e assistir do fundo ali, do ladinho da cozinha, porque se viesse aquelas blitz, para ver se tinha menor na boate, ele poder sair, porque os outros já assistiam. Então, no fundo, o Johnny Alf, ele é o marco zero, ele é que começa, de fato, a transformação do perfil musical que norteou a Bossa Nova. Quer dizer, aqueles moleques ali da Bossa Nova, aqueles rapazes, a partir do que o Johnny Alf passou para eles, né, eles emularam uma possibilidade nova. Tipo assim, dá para fazer um outro tipo de música que não é só o samba canção de fossa, ou o samba tradicional, no fundo é isso. Agora, a série, ela salienta bem, digamos, a tríade lá, o Tom Jobim, o Menescal e o Carlos Lyra aqui, né? Isso. Agora o João Gilberto, para variar, não conseguiu, né? Não, o João Gilberto, nós tentamos, como a série tinha um recurso bom, era uma oportunidade que nós tivemos de que o João Gilberto participasse fisicamente. Eu queria muito, nós nos esforçamos muito. Durante 2, 3 tentativas, ele apalavrou-se, confirmou que ia, e chegava às vésperas da gravação, da confirmação, ele refluía. Ele estava morando em Tóquio, se não me engano, nessa época ele estava em Tóquio, depois ele estava em Paris, e ele acabou não participando. E depois, quando a série já tinha sido captada e tal, pela conversa dos próprios músicos entre eles, o boca a boca, chegou nele, que era uma coisa séria, que era e aí ele tentou até mas aí já não tinha mais tempo, porque nós preferimos, ao invés de pagar o cachê dele, que seria um cachê muito alto, né, conforme ele queria, e nós estávamos dispostos a pagar, nós preferimos comprar os direitos de imagens, entrevistas e música, e musicais dele, porque tinha um prazo para entregar, americano, sabe como é que é isso. Agora, ele está presente de alguma forma. Seria maravilhoso se ele pudesse ter dado um depoimento para nós, né? Agora, uma outra figura referencial que vocês dão a devida importância e destaque lá é o João Donato, né? Sim. Inclusive com uma declaração lá do Tom Jobim lá, consagradora. Né? Hoje eu vou apresentar meu professor de piano, né? O padre tinha uma queixa muito grande do Tom Jobim, que o Tom Jobim nunca tinha elogiado. O Tom Jobim era meio pão duro de elogio, portanto, né? Elogio o João Donato aqui, foi consagrador. E o João, na conversa quando a gente percebeu que ele também teve em algum momento uma fusão ali com o pessoal da Bossa Nova, ele contou pra gente que ele tinha ido a Cuba, tinha visto a batida da rumba, levada da rumba, o piano, a participação do piano na rumba, e na sequência ele foi para Califórnia. Quando ele chegou na Califórnia, só tinha músico cubano. Los Angeles só tinha os músicos cubanos, estavam exilados, estavam todos lá. E era a grande música do momento, aquela coisa meio tchá-tchá-tchá, bola, rumba, o tchá-tchá-tchá. E ele incorporou aquilo, e quando ele volta ao Brasil, ele percebe que está tendo esse movimento da Bossa Nova, a coisa estava avançando, ganhando as rádios, os artistas gravando, tinha um espírito aberto, né? A população estava aberta a essa novidade. Ele, fez uma assinatura muito peculiar, porque ele fez
o mix da bossa nova com essa latinidade da rumba. E ele já tinha o sincopado lá do acordeon também, acordeon, né? Então assim, ele acaba criando, eu diria assim, uma bossa nova muito pessoal, né? Uma marca dele muito autoral, né? Um outro nome importante que você traz também à tona lá, ele surge um pouquinho depois da bossa nova, mas marcou demais, foi Marcos Valle, inclusive. Marcos Valle. Porque é aquela história, né? Quer dizer, olhando, se você fosse olhar numa escala, assim, num gráfico, era assim, o Johnny Alf que fez a cabeça daquela turma, que fez a cabeça de uma turma mais nova. Então o Marcos Valle, ele era aquele menino que estava vindo depois do Menescal, do Tom Jobim, né? Ouvindo a música dos caras. Então ele já tinha uma informação musical vinda de uma juventude que ele admirava e ele também tinha o talento e os interesses dele da música negra americana. E ele percebeu aquela possibilidade. Da música negra americana. Ele tinha uma referência, ele gostava do piano dos negros americanos, o jeito que os negros americanos tocavam o piano, meio blues, o jazz americano. Então ele cria, você pega, tem uma música dele que é o Samba de Verão. Samba de verão é um negócio espetacular. Assim, uma vez eu brinquei até com ele e falei assim, pô, você já imaginou samba de verão cantado pelo como é que ele chama lá? O Ray Charles? Não, o outro, o Steve Wonder. Eu falei para ele, vai ser um negócio espetacular, porque é samba de verão. Ele é, digamos assim, uma segunda geração da bossa nova, né? Quer dizer, ele leva a bossa nova para um público mais jovem, que foi perpetuando essa escola musical na MPB, né? Agora, bom, isso aí faz parte da própria mitologia da bossa nova. Quer dizer, o esgotamento da bossa nova se deve ao esgotamento da bossa nova, porque tem algumas explicações lá meio esotéricas, né, dos autores, né? E tem um pouco também, Nassif, eu acho que quando dizem eles nas conversas internas, o Carlos Lyra fala muito isso, ele fala assim que houve esse esgotamento também um pouco porque centraram a bossa nova muito em cima de Tom, João Gilberto e Vinícius, e aquilo se esgotou, e não era só aquilo. Tinha mais coisa, então as gravadoras, o público... Mas exageraram muito na época, eu lembro. Hi-Fi em bossa nova. Ficou over. E criou uma rejeição para uma geração que estava chegando. Nesse momento já tínhamos tido o golpe de 64, já tinha um ambiente diferente, e essa juventude que veio, já veio, o próprio Carlos Lyra fala isso, né? Quer dizer, essa coisa da resistência, com uma música que tinha um verniz mais politizado, e criou-se lá o label Música Popular Brasileira, como se a bossa nova não fosse música popular brasileira, que para mim isso é uma dicotomia, uma contradição, né? Tem até um depoimento de um percussionista que eu me fugiu o nome agora, você deve ter visto, é muito legal, porque ele pega a bossa nova, ele vai batendo e ele vai tirando coisa, ele vai falando, é samba. Não, Laércio Freitas. É o Laércio Freitas, né, pai da Thalma de Freitas. Ele fala, bom, é samba. Né? Que ele fala, o batido e vai tirando o ritmo, e no fundo é samba. Então é música popular brasileira, não dá pra entender que aquilo é MPB e isso aqui isso aí não é legal, né? 1, é 2, é 3, é 4, é 5. O Perso foi gravar e não explicaram pra gente que eram dois mandolinistas, eram dois mandolinistas.
explosão instrumental do choro tem dado margem aparecendo de vários conjuntos com a rapaziada nova aí, mas tem um outro fenômeno que é o pessoal mais experiente aí, que cai de cabeça no choro. E o choro é que nem uma plantação, você tem todo tipo de planta lá, que começa a vicejar, daí uma se perde um pouco no tempo e volta. Você tem um tipo de choro evolutivo que vem lá de Esmeraldino, lá atrás, que está muito de acordo com esse estilo. Então o nosso entrevistado de hoje é o conjunto Trio Choro Moderno, que é formado pelos irmãos Pedro, que toca cavaco e violão tenor, Paulo Ramos, violão de 7 cordas, e o baterista Diego Pereira. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, um de cada vez, sobre a formação musical de vocês, que eu estou vendo aqui pela ficha aqui, que tem boa experiência aí. Vamos começar então pelo Diego. Então, eu sou natural de Guaratinguetá, né? Tinha um pessoal muito bom de choro lá. Pois é, terra de Leilão Reis, com o filho de Oliveira, enfim. E lá eu comecei a estudar bateria aos 12 anos. E assim que eu mudei para São Paulo, depois de ter estudado um tempo lá e tudo mais, com os professores locais e tudo mais, eu vim para a faculdade aqui em São Paulo e foi muito engraçado, porque isso foi aos 24 anos. E a minha primeira aula foi justamente com o Pedro. Ah, foi de cara? Foi. Qual a faculdade que você falou? É a Faculdade de Souza Lima. Você veio aprender especificamente bateria? Sim, é o curso de música popular com especialização em bateria, tá. Né? É um instrumento de bateria. Então eu fiz o processo seletivo, eu entrei, e aí a primeira aula foi uma prática de choro, que era o Pedro que dava aula. E a gente se conheceu, e aconteceu uma coisa muito engraçada, que assim, eu tinha acabado de chegar de Guará, eu tinha pegado um ônibus lá de madrugada e cheguei na parte da manhã e fui fazer aula de prática de banda com o Pedro. E assim que a gente foi tocar a primeira música, ele começou a distribuir as partituras, e a partitura que caiu na minha estante era justamente o Saudades de Guará, do meu filho de Oliveira. Então ele não sabia que eu era de Guará e nada disso, mas assim... Eu tive lá na semana do Reis, lá, que é fantástica mesmo. Mas a bateria não é muito comum no choro. Onde você foi buscar aí o modelo? Pois é, então, era bem o que eu pensei quando eu entrei nessa prática, né? Eu relutei um pouco, na verdade, pra gente não usar muito do drama, do romance, assim, eu entrei porque eu não tinha outro pra fazer. Tá. Então eu acabei entrando e falei, putz, choro, vou ficar conduzindo, né? Choro é mais pandeiro e tal. Mas tudo bem, vamos lá. E veio uma boa hora, né? E assim, a minha concepção é justamente fazer a vez do pandeiro, que é segurar ritmicamente, e poder abrir um pouco mais as variações que eu posso fazer, comprar as melodias, enfim, interagir um pouco mais com o som. Pegar os históricos, o Luciano Perrone e outros, aí você... O Luciano foi que tocava com o Radamés, né? Com o Radamés. O Luciano, tanto o Luciano quanto outros bateristas da época, eles tinham mais aquela função de timekeeper, né? De manter mais o tempo, né? A interação eu comecei a ouvir mais com bateristas que fazem também esse tipo de trabalho, que no caso é o Edu Ribeiro, que tem, assim, uma grande influência minha. Tá. O Edu Ribeiro também é um baterista que toca choro e ele usa realmente essa abordagem. Segurar o ritmo e fazer, criar também as nuances pro que eles estão fazendo ali, interagir. Tá. E o Pedro, a sua formação, você foi o cavaquinho e o violão tenor? Meu primeiro instrumento foi guitarra elétrica. Guitarra elétrica. Aí em 96 eu comecei a tocar cavaquinho, me apaixonei, meio que a guitarra elétrica caiu por água abaixo. E comecei a me dedicar ao cavaquinho, fiquei maluco, na verdade foi em 96, eu comecei a estudar choro. Até então eu tocava jazz. E aí foi uma loucura, assim, me absorveu totalmente. E qual ramo do choro que te encantou mais aí? Pixinguinha e Jacó. Pixinguinha. Comecei tirando, passando por cavaquinho aquelas coisas do Pixinguinha, comprei aquele livro, comecei a tirar, e nessa mesma época eu casei e fui para Nova York, nesse auge, assim. E aí eu falei, putz, eu não vou para Nova York para tocar bossa nova, embora eu adore bossa nova, mas eu queria tocar choro. E aí eu fiz um grupo lá, pioneiro, tocando choro, e... Então no ensemble que foi? O Choro Ensemble, que a gente teve durante 7 anos lá. A solista principal era a Nat Cohen, né? No clarinete, que era uma israelense, e tinha mais comigo e mais 3 cariocas. Sempre gostou de brasileiro mesmo. Eu trouxe outro dia aqui o Douglas Lora também, que tocou com ela, né? Outro dia eu tenho um sobrinho que
que trabalha lá e toca clarinete. Outro dia ele foi no boteco, tava ela lá, tocou junto, tudo, né? É um barato. O Douglas, inclusive, eu conheci em Nova York. E olha que eu fui criado em Atibaia, e o Douglas é de Atibaia. A gente lá em Nova York falou, nossa, é de Atibaia, tal, não sei o quê. E, enfim, e aí, desde que eu comecei com o cavaquinho, eu não parei. Aí, em 2001, 2002, eu comprei um tenor do falecido Manuel Andrade, que eu costumava ir nas rodas. Quando eu vim pro Brasil, eu sempre ia na roda do Manuel. Numa dessas idas e vindas, tinha um tenorzinho lá pendurado. O Manuel falou, esse tenor aí, quer comprar? Eu falei, quero. Daí. Eu estava ouvindo antes de começar aqui a gravação, aqui, mas tem um som bonito mesmo, né? E aí eu achei anos depois esse tenor, que é um tenor de 54, meio 54? no museu. E foi lá nos anos 60, foi do Isaías esse instrumento. Olha, então tá santo, né? Passou por outras mãos e foi reformado, então eu comprei ele já reformado, comprei ele há 4 anos atrás. Mas daí foi essa coisa, né, do choro, quando uma coisa que a gente ama, né, música é como um casamento, né, o choro meio que eu me casei assim, mas eu trago junto as influências, né, que eu gosto. Essa miscelânea que é bonita, né? Da improvisação, etc. E o Paulo, sempre com 7 cordas? Não, eu comecei com violão, foi o Pedro que tocava violão, eu com 11 anos... De Atibaia também? Não, eu sou daqui de São Paulo. E aí com 11 anos eu pedi pra minha mãe botar no conservatório e comecei a fazer aula lá. Aí só em 98 que eu vi um violão de 7 cordas ali na Benedito Calixto, sabe? Naquela roda. Sim. Com o seu Wilson. Tocando ali, eu pirei nos bordões, naquele baixo, falei, nossa, é isso aí que eu me identifiquei, né? Mas pra mim aquilo era do outro planeta, eu não sabia como é que funcionava. Aí perguntei pra ele, pra outros violonistas quem dava aula, e todo mundo falou do Luizinho Sete Cordas. Você pegou o mestre dos mestres. Aí eu fui atrás de tal Luizinho Sete Cordas e comecei a fazer aula com o Luizinho. Ali na Vila Mariana? Ali não, na Pompeia. Na Pompeia? Na Cajaíba. Tá. E aí fiz 2 anos direto de aula com ele, e ouvi as partituras e tal. Aí depois, em 2002, eu fundei um grupo que é o Cochichando, né? Cochichando, e a gente começou a tocar choro lá no Odo Borogodó, foi a primeira banda. Então, ontem eu estava fazendo a Cosa aqui, lembrando os primeiros tempos dela no O também. Eu estava vendo aqui que você acompanhou além da Dona Iná, todo o Ataúfo Filho e o Germano Matias. Sim, Germano Matias, eu acompanhei no Cavaquinho. No Cavaquinho? Com o grupo Sem Vintém. A gente fez umas temporadas no KVA, que era ali no final da Cadeira Arco Verde com a Rebouças. Eu acho que não teve sincopado melhor do que o Germano, não, né? Nossa, o Germano sapateava. Ele era do samba de pernada da Praça da Sé. E ele começou com latinha de engraxate, né? Fazia os números dele na latinha de engraxate. E o repertório aqui é o repertório de vocês? Sim, o repertório. Então vamos anunciar a música, a próxima aí, qual que vocês vão tocar?
Dá uma boa combinação que o violão tenor também para centrar fica legal. Fica legal, é.